começar com mais um case de sucesso, detalhando aquela relação de editais chamada pública que nós conseguimos habilitar lá em Bataguaçu. Lembrando que todas as propostas estão aí no Transfere Gov. Vocês vão entrar comigo na prática para saber como é que nós trabalhamos essa temática da igualdade racial. Engraçado que, se você observar, a maior parte da população dos municípios aqui do estado de Mato Grosso do Sul, ela está dentro do componente negro ou pardo. E essas políticas públicas de igualdade racial, exatamente para atender essa população. E é a grande maioria dos municípios. E muitas das vezes desconhece política pública que possa atender exclusivamente essa grande parcela da sociedade, que é a maioria, né, por desconhecimento de política pública. Olha bem, esse edital de chamada pública do Ministério dos Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Políticas Públicas da Igualdade Racial. Olha aqui, propostas selecionadas essa aqui foi em 2015. Então nós temos aqui uma lista, né, enorme de municípios beneficiados, e aqui aparece apenas, olha aqui, ó, Bataguaçu, o nono da lista, o nono município beneficiado, né, mas nenhum do estado de Mato Grosso do Sul. Morente, os outros municípios poderiam ser beneficiados? Claro que sim, sem nenhum problema, mas desde que conheça a política pública, monitora e elaborem as suas propostas de acordo com as exigências dos editais. Disputar recurso a nível nacional. É uma tarefa, não vou dizer para vocês que é tão fácil, mas é possível. Desde que você consiga capacitar os técnicos, prepará-los, né? E uma das dicas, por exemplo, a Escola de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, preparada para fazer essa capacitação, motivar os seus técnicos, prepará-los para que eles possam ser realmente eficazes na captação de recursos. E quem ganha com isso? A sociedade. As pessoas que precisam daquela política pública, que precisam daquela ação de oportunidade. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, onde nós habilitamos essa proposta. Claro que nós preparamos a casa primeiro, aderimos ao SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, criamos o Conselho Municipal de Igualdade Racial. Se eu tenho a maior parte da população dentro de negro, pardo, por que eu não vou dar prioridade a essas pessoas? Eu tenho que arrumar a casa para que essas pessoas realmente sejam beneficiadas de fato. Sair do discurso e partir para a prática. Então é assim que nós trabalhamos a política pública. Então aqui, os beneficiários contemplados. Bataguaçu, com 99 pontos, nós conseguimos habilitar essa proposta. Entendendo que quando nós assumimos, a prefeitura estava com sérios problemas na gestão pública. Então algumas coisas nós não conseguíamos pontuar, porque os nossos indicadores deixavam a desejar. Então o que nós tínhamos que fazer? Um bom diagnóstico, saber exatamente os nossos principais pontos e compensar nos pontos que nós tínhamos positivo para convencer o Ministério que a nossa proposta estava atendendo o edital e que pudesse ser contemplada e habilitada. Então foi mais ou menos esse trabalho que a gente fez lá de convencimento. Abrindo agora a proposta no Transfere Gov, nas discricionárias e legais, acesso livre novamente, você vai lá em programas. No programa, você tem aqui o número do programa, que é o 81000-2018-0025. Essa aqui é uma proposta, portanto, de 2018. E aí você vai ter o quê? O detalhamento do programa. Eu consigo habilitar meu município nesse programa? Sim. Então eu vou apresentar a proposta. E aqui embaixo você tem o quê? O edital de chamada pública. Esse que é o pulo do gato. É esse que eu tenho que ler, elaborar minha proposta e encaminhar o projeto. É simples assim. E aí o detalhamento. Esse caso foi o edital número 1, 2018, lá do SINAPIR. Através desse edital, escolhemos qual a temática que seria viável para o município, né? E aqui
entre duas temáticas de apoio às políticas públicas de ação afirmativa ou de fortalecimento institucional de órgãos e conselhos voltados para a promoção da igualdade racial, ou apoio às políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais. Qual a sua realidade? Você precisa fortalecer o núcleo da igualdade racial? Então eu vou nessa temática de fortalecimento. Você precisa dotar o núcleo e as pessoas de capacitações, de informações de política pública, para que elas possam ser beneficiadas? Então eu vou na temática do apoio às políticas públicas de ação afirmativa. Então eu preciso escolher qual a temática que vai contemplar a minha proposta. E a partir daí eu começo a elaborar o projeto. E no edital, se você observar aqui embaixo, qual o principal diferencial que influenciou na habilitação da nossa proposta? Exatamente a adesão ao Sinapir. O município aderiu, cumpriu todos os regulamentos legais do Sinapir, e a partir daí, na hora que saiu o edital e nós somos contemplados, existem pesos maiores de avaliação quando você adere ao Sinapir. Isso nesse caso da Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Para cada política pública tem exigência. Então vocês têm que entender o processo, né? Nesse caso, todas as propostas habilitadas tinham um peso maior. E com esse peso maior, nós conseguimos avançar em Bataguaçu e conquistar a pontuação adequada para liberar o recurso e executar a política pública. Então aqui no caso do Sinapir, apenas 4 cidades de Mato Grosso aderiram ao sistema contra desigualdade racial. E aqui está Corumbá, Bataguaçu, Pedro Gomes e Campo Grande. Bataguaçu, na segunda chamada pública, nós ficamos em primeiro lugar nacional. Cumprimos todos os pré-requisitos. E interessante, como nós já tínhamos sido habilitados na primeira proposta, o que nós fizemos? Aproveitamos a primeira proposta para fortalecer o trabalho, para que numa próxima oportunidade a gente conseguisse uma pontuação melhor. E foi o que aconteceu lá. Tudo tem que ser planejado, minuciosamente planejado. Lá nós não tínhamos muitos subsídios. Fomos habilitados? Sim. Depois, na segunda proposta, em primeiro nacional. Isso mostra que o trabalho lá atrás foi bem planejado e bem executado, que deu condições de subsídios para a segunda proposta em primeiro nacional. Essa proposta você vai abrir aí no seu Transfere Gov, né, em instrumentos, selecionar Bataguaçu, e aqui você vai rolar a barra até encontrar assim, ó, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Exatamente essa proposta. Tá? Aí você tem todo o detalhamento, desde o cadastramento, a execução do processo, né, e a prestação de conta. Então essa proposta que eu estou passando para vocês, ela tem lá edital, elaboração do projeto, a habilitação, né, a inserção no sistema, tudo para que você possa pesquisar aí no seu computador. A justificativa da proposta, o objeto da proposta. Nesse caso, o nosso objeto foram ações formativas para a promoção da igualdade racial, lá no município de Bataguaçu. O que eram ações formativas? Nós precisávamos capacitar as mulheres para conhecer as políticas públicas que pudessem beneficiá-las lá. Então, essa foi o nosso objeto. Um valor de R$101 mil. Se você comparar esse valor com infraestrutura, por exemplo, que às vezes dá aí 400, 500 mil reais e você não faz muita coisa. Então, com R$100 mil, nós conseguimos fazer um projeto para beneficiar centenas de mulheres, diretamente. Então, nós diversificamos a plataforma, não investimos só em infraestrutura, buscamos política pública que fosse beneficiada a própria sociedade. Esse foi um deles que nós fizemos lá e com muito sucesso. Aqui o objeto foi apenas uma meta que nós trabalhamos lá, muito bem discutida com todos que estavam já trabalhando a temática da igualdade racial. Aí você coloca todas as necessidades que você tem no seu plano de trabalho, com os valores respectivos, né? E aqui também, nos instrumentos da segunda proposta, você procura também aí o código do programa. Você vai abrir lá o projeto lá em Bataguaçu de novo. Esse aqui já é o segundo projeto, lá foram 2, né? Os 2 projetos estão no Transfere Gov. Você pode olhar em detalhes. Nesse segundo, já
foram 135 propostas concorrentes com o nosso projeto. E de 135, nós ficamos em primeiro. E agora a prestação de contas do convênio de Bataguaçu. Olha aqui, esse processo, né, de prestação de conta, ele envolve desde a parte das capacitações, as fotografias, todo o relatório de fotografia, de avaliações, enfim, todos os instrumentos que você produzir durante as capacitações, eles têm que estar todos inseridos aqui. Olha bem a quantidade de documento que foi necessário para prestar conta dessa proposta. Essa documentação aqui estão todas lá no sistema, no Transfere Gov. Você pode olhar em detalhes cada documento desse você tem acesso. E de que maneira que eles foram elaborados. Então é um celeiro de alto aprendizado. Na mesma proposta, você aprende a elaborar aí os seus projetos. Então nós estamos dando aqui para você uma ferramenta extremamente importante, que vai subsidiar a sua proposta, com certeza, para que ela possa ser habilitada também. Aqui a lista de presença, né, todas elas com o nome de cada beneficiário, com o RG, CPF, o telefone de cada um, as assinaturas. Minha gente, esses documentos são públicos, estão aí no sistema para você consultar. Nós extraímos esses documentos do sistema. Então olha bem que nós estamos dando para vocês uma ferramenta extremamente importante para aprendizado de vocês e habilitar suas propostas. Aqui há todas as fotografias, né, dos registros fotográficos que foram tirados, todas elas estão aí no sistema, de que maneira que foram trabalhadas, as temáticas discutidas, né, os arranjos que foram feitos, as metodologias, as políticas públicas que foram trabalhadas, né, os seminários, as oficinas, os cursos, né, com avaliações e o detalhamento de cada um. Foram feitas várias oficinas, né. Olha aqui, a ficha de avaliação, cada participante avaliou a temática. Esse é o relatório descritivo de cada ação. Olha o formato do relatório, as logomarcas. Até isso você precisa trabalhar e mostrando que o seu trabalho é profissional. Não é qualquer relatório relapso. Você faz uma formatação do relatório técnico, que qualquer um, aos olhos vistos, com toda certeza, né, vai ter assim uma boa impressão aí do seu trabalho e do seu relatório. Vale muito a pena navegar pela proposta, verifique toda a documentação anexada e bem como acessar o projeto. O plano de trabalho está aí também. E nós demonstramos aqui, minha gente, com atos, que é possível fazer a diferença sim. Então o sucesso da gestão pública não está no volume de recursos arrecadados, mas sim onde, quando e como aplicá-lo. Não precisa ter muito dinheiro para fazer diferença. Então está aqui para você uma proposta diferenciada, ofertada pela Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, para que você possa fazer diferença aí no seu município. Daqui a pouco, o nosso próximo case.